Vamos falar de perdão. Você já perdoou alguém? Já perdoou a si mesmo? Se a resposta foi sim, certamente você experimentou uma sensação de alívio. Saiba que perdoar é bom não apenas para a saúde mental, mas também traz benefícios para o bem-estar físico. Olha só. Às vezes, as pessoas que estão ao nosso redor fazem ou dizem coisas que nos magoam, nos decepcionam. Em outras ocasiões, somos nós mesmos que agimos de forma que, mais tarde, nos arrependemos. Perdoar nem sempre é tarefa fácil, mas acredite, traz benefícios que se estendem aos outros e principalmente a nós mesmos. Assim, minha concepção de perdão é você tirar o seu interesse pessoal de uma certa situação. Então, quanto mais interesse pessoal você tem, menos você vai perdoar uma pessoa, porque geralmente é isso, você parar de pensar só em você e tentar ter um pouco de empatia com a pessoa, entender o lado dela. Eu acho que se baseia mais na gratidão, né? Você ter gratidão por aquela pessoa, por tudo que ela fez, se você se sente a fim de perdoar, né? Por tudo que a pessoa já fez, por você às vezes é um deslize que aconteceu. Enfim, aí depende da situação, né? Mas pra mim eu acho muito importante. Perdão você não esquece, mas você segue em frente, você convive com aquilo e não dói mais, não machuca mais. Então, eu acho que isso é o perdão. Especialistas são unânimes. O ato de perdoar é libertador. Quando nos permitimos perdoar, seja o próximo ou a nós mesmos, nos desprendemos daquilo que nos feriu e damos lugar a sentimentos mais dignos. Pesquisas apontam que o ato de perdoar é bom para a saúde geral, física e mental. Um ato de nobreza que qualquer pessoa é capaz de experimentar. E é isso que vamos acompanhar a partir de agora, aqui no Revista da Cidade. Que lindo, é lindo de ver. E quem experimentou de perto sabe da sensação, parece que você leva um outro patamar mesmo, um outro nível, é incrível. Para conversar com a gente, nós estamos recebendo o reverendo Aldo Quintão, da Catedral Anglicana de São Paulo. Muito obrigada por estar aqui. E a Suzy Camacho, psicoterapeuta, uma querida que eu já tive o privilégio de trabalhar pertinho. Olha, eu é que fico feliz, muito obrigada pelo convite, estar com você e num momento tão especial da tua vida. Nem me fale, eu estou muito contente, eu me sinto completa. Antes faltava uma peça, agora me sinto muito completa. Falar de perdão e ainda mais nessa época do ano, quando você encontra familiares que fazia um tempão que você não encontrava, sempre sobra uma rusga daqui, uma mágoa dali. E eu escuto muito as pessoas falarem: é tão difícil perdoar, porque eu me sinto na razão de não perdoar. Então eu vou segurar esse rancor porque eu quero ter razão e pronto. Mas a pessoa não tem consciência do peso que ela vai carregar. Me explica um pouquinho, Aldo, em relação à religiosidade também, porque eu vejo que muitas pessoas vão até uma igreja e procuram até uma religião para tentar achar esse perdão, mas elas não conseguem largar, elas sempre veem a solução fora, né? Tentam encontrar alguma saída nesse sentido e acabam se perdendo, às vezes, cada vez mais, porque não entende que o perdão começa aqui dentro. Olha, eu gosto muito de contar uma história que, para mim, é uma das mais belas explicações de Jesus sobre o perdão. Sim. Por exemplo, você imagine a seguinte situação. Você tem um amigo ou amiga que está sempre na sua casa, você convidou para ser padrinho dos seus filhos, que você sai com ela, passeia com ela, é uma pessoa da casa. Sim. Aí acontece na sua vida que você é acusado injustamente e a polícia entra na sua casa e leva você de forma coercitiva, como está na moda agora. E aquele vizinho, aquela vizinha, o seu compadre, a sua comadre, está assistindo a cena. E você fala para ele: por favor, diga para a polícia quem sou eu, que você me conhece, fala. E a pessoa: não, mas eu não te conheço. E você é levado para a delegacia até que as coisas são esclarecidas e você volta. Quando você volta, quem está para te receber? Aquela pessoa. Qual seria a nossa atitude? Nossa! Não é? Então vamos lá. É. Então vamos lá. Jesus escolheu 12 amigos, os 12 apóstolos. Ele educou os 12. Antes dele ser preso, o Pedro estava do lado dele, encostou a cabeça no ombro dele no jardim, falou: eu te amo muito. Eu te amo muito. Daí a pouco ele é preso. Quando ele toma a primeira cacetada, que ele cai no chão, ele olha para o Pedro e alguém grita: é o amigo dele. O Pedro falou: não conheço.
nenhum dos apóstolos, nenhum, ajudou Jesus a carregar a cruz. Nenhum. E Jesus havia dito para eles do perdão, do amor, né, da bondade, do carinho. Aí o que acontece? Jesus é condenado, morto, crucificado, ressuscita, e ele vai até o cenáculo e encontra com os 11, porque o Judas havia se matado de vergonha pelo que ele fez. Sim. Ao se encontrar com os 11, então olha que coisa linda, olha que trabalhos de psiquiatria, de psicologia, de tudo. Jesus olha para eles, não cita em nenhum momento a negação deles, nenhum momento. Ele apenas olha para eles e diz que a paz esteja com vocês. Nossa. Uau, que grande que ele ensinamento. Falou. Ele não falou absolutamente nada. Não condenou, não nada, julgou, nada. Então o que você observa aí? Primeiro, ele está se preservando. Ele sabe que os outros são seres humanos, ele sabe que são frágeis. Sim. Mas ele precisa conviver com eles. Como é que você vai para uma ceia de Natal? Porque o ano passado a minha sogra fez isso. Não, porque se o meu cunhado vier, ele vai ver. Não, porque aquele menino se desarme. Sim. O perdão é você se desarmar. Você não precisa necessariamente esquecer, porque não vai. Não tem. Aí essa área da Suzy. Deixa cicatrizar. Sim. Não fica beliscando a ferida, senão não cicatriza. Não, é melhor se permitir viver outros momentos. Mas muito melhor. Porque aquilo não vai ser esquecido, mas ele pode ficar neutralizado, não é? Então, na ceia do Natal, na pior das hipóteses, você vai se encontrar com 4, 5, 8, 10 pessoas. Então, cumprimente com leveza, com carinho, e não precisa necessariamente ficar do lado. Sim, vai descascar a ferida, claro. Vai para ali, o outro está se servindo do peru, você vai no tender, o outro foi tomar suco, você vai tomar água, mas como vai? Seja cordial. Então, o grande problema nosso é esse. Claro, o outro acoplado a esse é quando você também não quer se perdoar. Esse é o grande problema, não é? Da vida. Eu atendi agora uma senhora, olha que interessante. Ela chegou e disse assim: reverendo, o senhor acredita que na minha cirurgia meus filhos não foram me visitar no hospital? Meu marido foi de cara amarrada. Você acredita que nem um religioso da minha igreja foi me visitar? E o médico? O médico era um bruto. A enfermeira nem olhou na minha cara. O técnico de enfermagem puxava o curativo assim. Eu fiquei com dó. Marisa, eu fiquei com dó dela. Senta aqui nessa cadeira. Peguei um chazinho para ela. Falei, nossa, aconteceu tudo isso com a senhora. Ela aconteceu. Falei, nossa, quando foi a cirurgia? Tem 20 anos que eu fui operado. Não, então, você vê que ela parou naquele... Ela sendo operada todo dia. E é engraçado até ele falar isso, porque a gente escuta muitas histórias em relação a isso. Vocês viram, né, que espiritualmente pega de uma forma esse tipo de rancor, segura ou você parar no tempo, segura. E não só espiritualmente, fisicamente também, não é, Suzy? Com certeza. Gera depressão, gera mau humor, dá transtorno de conduta em decorrência dessa situação da pessoa ficar martelando situações que foram negativas para ela. Agora, fisiologicamente falando, o que acontece? Quando a gente lembra de alguma situação negativa, automaticamente o cérebro libera no organismo cortisol e adrenalina. São hormônios. Hormônios para quê? Para te deixar pronto para o ataque ou para fugir de uma situação. Sim. Como aquilo já ocorreu, não está ocorrendo no momento presente, você acumula essas substâncias. Essas substâncias vão gerando ansiedade, transpirando, fazendo com que você tenha dores estomacais, intestinais, enfim. Porque é um acúmulo que vira uma toxina. Então, aí é que a gente fala, o perdão faz bem para quem perdoa, porque a pessoa acaba não se autodestruindo. Claro. Porque todo dia, minha amiga, meu amigo, quando você lembra de uma situação ruim que te aconteceu, sabe quem está sendo prejudicado? Você. É só você. Só você. E para que ficar preso também nesse pesadelo de algo que já aconteceu, sendo que você tem outras alternativas na vida? Isso normalmente acontece porque a pessoa quer evitar passar novamente por aquele tipo de situação. Mas aí sofre todos os dias? Exato. Então, o que eu digo? Às vezes a pessoa me diz assim, eu não vou perdoar, porque a pessoa me magoou, me feriu, e depois ela vai sair como se nada tivesse acontecido. Então, muitas vezes a pessoa usa a falta do perdão para a punição do outro, sendo que o outro está levando a vida normal e o único que está sendo punido é a si próprio. Então, eu digo sempre, para você tentar trabalhar com essa questão do perdão, pense onde você ganhou com aquela situação.
Não fique pensando onde você perdeu, onde você foi prejudicado. Foi prejudicado, aprendi e tal. Agora, o que eu ganhei com isso? Ganhei uma experiência. Tira uma lição. A lição. Quando você transforma a situação ruim num aprendizado, onde você vê que você teve algum tipo de ganho, porque toda situação tem um lado positivo, seja ela qual for. Quando você associa essa situação de dor a algum aprendizado, você automaticamente minimiza essa sensação de raiva. Aí você libera serotonina, você libera noradrenalina, você libera dopamina, enfim, outras substâncias, porque, volto a dizer, quando você associa aquela imagem a algum ganho, automaticamente o teu corpo libera outras substâncias que te dão prazer. Você muda a estrutura de funcionamento do seu corpo. Completamente. Né? Reverendo Aldo, o senhor acha que assim, o perdão é um exercício diário da gente parar, refletir sobre aquela situação para encontrar outros mecanismos? Porque a gente dá todas as soluções, mas na hora de colocar em prática, aí que a coisa pega, né? Não, olha, quando você tem inteligência emocional, nós precisamos trabalhar a inteligência emocional. Sim. Isso é importante. E ela tem que ser trabalhada todos os dias. Que é diferente de você ficar revivendo todo dia. Exatamente. Porque o grande problema de você não perdoar e ficar remoendo é que você toma café da manhã com a pessoa, você almoça com ela, você janta com ela e leva ela para a cama. Ela fica eternamente com você. Não sai. Tem toda a Como razão. dizem alguns, virou encosto. Então você precisa todos os dias trabalhar isso. Olha que coisa linda. Olha, por que eu sou cristão? Por que eu me apaixonei por esse Jesus Cristo? Porque olha que coisa linda. Dizem que a filosofia que eu estudei é a mãe ou o pai da psicologia. E eu acho que o avô dos dois é o Cristo. Com certeza. Mas olha, por exemplo, por que uma noiva, quando vai para a igreja, por que ela leva um buquê de flores? Por quê? E por que ela joga o buquê? Primeiro, ela joga o buquê porque Jesus falou, deseje para o outro o que você desejou para você. Você desejou esse momento? Desejei. Deseje para o outro. E por que as flores? Porque Jesus falou assim, pare, olha a psicologia, olha a coisa fantástica. Pare de se preocupar excessivamente com o amanhã e viva o hoje. Porque o ontem já passou e o amanhã pode não chegar. Aí ele falou, olhe para as flores. Nascem, crescem, murcham e morrem. Mas teremos sempre flores nos jardins da vida. Então, o que a Suzy estava falando agora. A roseira, se ela não for podada, ela não vai produzir maravilhosamente. Sim. Não vai. Então, as dores da vida, eu tenho que entender isso. Ela vai me ensinar, eu vou aprender com ela. Qual é, por exemplo, você está gerando uma criança. Ótimo. Você tem expectativas, você tem. Mas se você não entender e não compreender que a sua filha vai precisar de liberdade, de ter a sua forma de ser, de viver, sim, a sua índole, e claro, isso vai partir de um momento que algumas coisas pode ferir você, como por exemplo... a individualidade dela. Você vai pegar no colo, você vai dar para mamar, você vai levar na escola, aí vai chegar uma hora que ela vai falar assim, mãe, você pode me deixar a 100 metros da escola? Deixa eu respirar, pelo amor de Deus. Aí tem mãe que faz o quê? Já junta um grupinho de mãe para reclamar. Não, porque minha filha não, porque meu filho... Então, essas situações que você não sabe trabalhar, sim, ela vai gerando outras e outras e outras situações. Porque eu não sei se a Suzy vai concordar comigo, às vezes tem situações que a gente diz que precisa perdoar, mas você não precisa perdoar não, porque o outro não te magoou não. Sim. Muitas vezes ele se defendeu de você. Exatamente. Né? Ele se defendeu. É que é o ponto de vista. Por isso que a gente tem que observar o que a gente aprendeu com aquilo. Qual foi a lição que a gente teve. E principalmente assim, o que você pode fazer numa outra situação que venha ocorrer para que a situação não chegue nesse ponto. Ô Suzy, de tantos anos de carreira, eu sei que já foi atriz e virou psicoterapeuta, aliás, uma excelente psicoterapeuta. Uma das melhores que eu conheço. Ela enxerga a alma da gente, gente, ela é demais. Para presente. você, de todas as pessoas que vão lá, e até para você mesmo, assim, o que é mais difícil? Se perdoar ou perdoar o outro? Tem que começar conosco. Sempre, sem dúvida nenhuma, não é? É que grande parte das pessoas reputa ao outro a sua infelicidade e não a sua própria conduta, a sua maneira de ser, as suas escolhas, não é? As nossas escolhas levam a nossa felicidade ou a nossa infelicidade. Então, o que eu acho que é fundamental é a gente até passar isso no nosso dia a dia para as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente as crianças, não é? Porque as crianças são fáceis da gente lidar. Como é que a gente faz isso? Sempre que alguma coisa sair do
nosso controle, for para um lado que a gente não gostaria, imediatamente falar sobre um aspecto positivo daquilo. Nas coisas mais básicas, você está parada no trânsito, né, irritada porque não anda, você tem horário para chegar. Teu filho está no banco de trás também nervoso. Ao invés de você ficar o tempo inteiro reclamando, falando que droga, então não consigo chegar, pensa, respira fundo, fala, bom, tem um lado positivo, a gente está junto, a gente pode conversar, puxa assunto com ele, ou seja, transformar no dia a dia, não precisa ser em grandes situações, no nosso dia a dia, todos os contratempos, a gente fazer um exercício mental, como se fosse uma musculação mental, de mais ver o lado positivo e agradecer do que o lado negativo. E começar logo pela manhã. Sabe, levantou, fala, meu Deus, que bom, tô podendo respirar sem um aparelho, né? Tô vivo, já basta, vive com saúde. Exatamente. Se você só me permitir um adendozinho, Suzy, que é interessante, você veja bem, por exemplo, o que tem muito no consultório e no confessionário, entre aspas, confessionário, né? É assim, você ficar reclamando, por exemplo, de uma coisa, de ex. O ex-namorado, o ex-noivo, não, meu ex, já tá longe há 20 anos. Já foi, já é ex, não é? Aí, Passado. qual é a resposta que eu dou sempre? Eu falo, me ache na Bíblia, procure lá e ache para mim onde Deus mandou amar ex. Ele mandou amar o próximo. Não é? Para, quem fica parado é posse. Mas é muito complicado. Olha, eu vou deixar uma perguntinha no ar para o reverendo Aldo, para você também, aí vocês ficam refletindo. Qual foi a sensação de vocês quando um fiel ou um paciente conseguiu se libertar desse rancor? E eu gostaria que vocês me passassem também as dicas. Eu sei que cada um funciona de um jeito, né? Cada ser humano tem um jeitinho de agir. Mas as dicas essenciais do que a gente realmente pode fazer passo a passo para se libertar disso. Porque eu acho que final de ano é o momento da gente deixar tudo para trás e seguir por um novo ano, né? Daqui a pouquinho eu volto. Aqui estamos falando de perdão e eu tô vendo que vocês estão conversando bastante papelada. Estão fazendo a lição de casa. Fazendo a lição de casa. Deixei uma perguntinha no ar, eu acho que para vocês deve ser uma sensação deliciosa quando uma pessoa vem e fala, ai, me libertei, perdoei, estou me sentindo mais leve. Conta um pouquinho, reverendo Aldo, da sua experiência, quando alguém chega e fala assim, eu realmente não tenho mais rancor, eu estou vivendo bem agora. Olha, eu vou te contar uma coisa que talvez seja muito polêmica, e foi a primeira que me veio à mente, né? De uma criança que até os 4 anos ele se chamava Daniel. E a partir dos 4 anos passou a ser Daniela. Foram feitos vários exames, acompanhamentos seríssimos e realmente o que é que foi descoberto? Uma coisa que eu e a Suzy conversamos muito, falamos muito sobre isso. Então, ele nasceu assim. Ele não quis ser assim. Ele nasceu assim. Só que quando a família recebe a notícia, é muito parecida, segundo os psicólogos, com a notícia de um luto. É verdade. De um luto. Então começa pela mãe. Eu errei. Foi na gestação. O que eu fiz de errado? Aí o pai. Onde eu errei? Né? Então você já começa a se culpar. Você começa a se culpar e a família cria aquela situação de culpa. Aí você começa também, né, a culpar os outros e não querer conviver com os outros. Eu falo para minha mãe, falo para a tia, falo para o primo, falo para quem? Então, além deste trabalho, um específico que eu fiz recentemente, que foi maravilhoso, foi quando a menina, a Daniela, ela se levantou, que ela nunca tinha feito isso, hoje ela tem 19 anos, ela se levantou do último banco da igreja, veio andando, parou onde estava o pai, deu a mão para o pai, e ela e o pai vieram juntas para o altar, para a comunhão. Quem estava na igreja, ninguém sabia de nada, mas você porque era sabia. Uma menina de vestido, e o pai deu a mão para ela, e ele junto andou que com a lindo. filha por toda a nave da igreja, e os dois se ajoelharam, e em lágrimas, eles receberam a comunhão. Aquele momento, para mim, foi Natal. Aceitar a situação em primeiro lugar. Amar. Nossa, deve ter sido Eu amo meu pai, entendi porque que ele, num primeiro momento, foi duro comigo, né? Eu amo a minha filha, né? Eu sei porque
Isso está acontecendo com ela e ela é minha. Que lindo. Eu ajudei a gerar. É minha, me pertence. É o amor acima de qualquer coisa. E para você, Suzy? Nossa, é uma sensação indescritível, porque você vê que a pessoa volta a ser feliz. Porque quando ela perdoa, ela melhora a qualidade de vida dela, sabe? Ela se torna muito melhor enquanto ser humano, ela produz muito mais, ela realmente começa a florescer. Então, o perdão, eu sempre digo, e todo mundo fala, não é? Ele faz bem em primeiro lugar a quem perdoa, porque realmente a sua vida melhora. Você não produz tantas substâncias tóxicas, você vive, dorme melhor e automaticamente você será melhor para as outras pessoas. Então, as outras pessoas terão um ganho secundário em decorrência do teu perdão. E a partir do momento que você perdoa, você está ensinando as pessoas que você mais ama a agirem assim também. E principalmente, como eu trabalho muito com crianças e adolescentes, é o teu exemplo diante dos filhos, exemplo diante dos netos, exemplo diante das pessoas que dependem da tua atitude para se tornarem seres humanos melhores. Claro, é como você falou, começa conosco, começa aqui dentro com a sua atitude. Se você me permitir, olha que situação, e perdão falar disso, está nesse livro. Que isso? Histórias para alimentar a alma. A gente agradece. Mas olha, presta atenção, está aqui essa história. Chega lá na igreja, um juiz e a esposa que trabalha na promotoria do Estado. Os dois chegam arrasados, destruídos. Ela com a nenenzinha de colo, recém-nascida. Aí ele senta para conversar comigo, alguém indicou para eles falarem comigo. E ele diz assim, eu sou um homem honesto, correto. Eu e minha esposa trabalhamos e servimos ao país. Agora eu queria saber por que eu levei meu filho de 4 anos para a escola. Eu dei banho no meu filho, eu arrumei meu filho, eu entreguei meu filho na escola, num dos melhores bairros da cidade e uma das melhores escolas da cidade. E quando eu cheguei para trabalhar, não deu meia hora, ligaram para eu ir urgente na escola e me entregaram o corpo do meu filho nas minhas mãos, porque ele morreu afogado na piscina da escola. Então o que vem aí? Vem o ódio da professora foi displicente. O ódio de si mesmo. Onde eu errei? Por que eu deixei meu filho? Por que eu... Então você vem toda aquela dor, toda aquilo. E você e nós, às vezes, temos segundos para responder. Sim. Segundos. Então, eu creio nisso, creio na força do Espírito Santo, na iluminação de Deus. Por isso que é todo dia, todo dia. Então, eu olhei para a criança no colo da mãe e eu falei, como é que vocês querem criar esta criança? Esta. Perfeito. Porque ela não está sabendo de nada. Agora, ela vai ser criada num lar como? Porque a situação já existe. Qual vai ser o lar dela? Sou filho de 2 pais revoltados. Sou filho de 2 pais que estão fazendo com que a nossa casa seja um luto perpétuo. Como é que está a situação hoje? Eles têm o 3º filho, que se chama Rafael, que o significado de Rafael é a cura de Deus. A cura de Deus. E hoje a gente trabalha isso mais tranquilo. Estamos abrindo um orfanato na nossa igreja que vai ter o nome da criança que se afogou. Nossa, que história. Então, é trabalhar. Você precisa trabalhar isso todo dia. Claro, é todo dia. Eles não vão esquecer. Não vão. Claro, mas não vai ficar beliscando a ferida. Eu achei ótimo você dar um exemplo assim mais crítico, né? Que a gente fala de coisas mais leves, mas tem coisas que acontecem na nossa vida que são muito complicadas da gente digerir, às vezes não consegue digerir, mas a vida continua e para tudo tem uma razão e nós nascemos para viver com uma certa abundância, com felicidade, nós merecemos isso, sabe? Agora, no final de ano, eu sei que muita gente para refletir, porque encontra a família, todo mundo fica mais sensível, tem um propósito maior para esse encontro, mas não é só final de ano, como vocês falaram, é um exercício diário para você entender que não é o caminho para você ficar vivendo nesse passado tão terrível que te machucou tanto. Vamos seguir para frente com uma lição, como você falou, como um grande
grande ensinamento, né? E não que vai esquecer. Eu preciso falar desses 2 livros, gente. Primeiro, da Suzy Camacho, aqui, Guia Prático dos Pais. Eu tô querendo. Tem essas dicas bem práticas, desde a fase da gestação, como é que você pode fazer para fazer com que o seu bebê gere cada vez mais conexões cerebrais fantásticas, para que ele se sinta bem, através do que você sente, até a fase dos 18 anos. Olha, que maravilhoso, né? Várias dicas super legais. E também do reverendo Aldo Quintão, Histórias para Alimentar a Alma, como superar provações com amor e fé. Tá aqui, ó, tava olhando, lendo, desculpa, Saulo, tá aqui, ó. Bom, pelas histórias que você já me contou aqui. É por aí, como é que as pessoas superam através da dor, e são histórias realmente dificílimas, mas todos conviveram comigo, todos estão lá na igreja comigo, todos os casos e todas as situações. Como é que eu não choro conversando com essas pessoas? Porque cada história eu tô sensível, dobro, né? Você sabe? Olha, agradecer muito, muito mesmo. Se eu tivesse mais tempo, obviamente a gente ficaria até amanhã conversando. Mas você não permitiria só uma mensagem rápida? Rápida, pode. Rápida. Queria dizer para as pessoas assim, não estrague o seu Natal e não estrague o Natal dos outros. Não faça isso com você e não faça isso com os outros. Não faça isso com a sua família, não faça isso. Nós precisamos dos ritos de passagem. São importantes, né? Claro que são. Então, agradecer muito, mais uma vez, o reverendo Aldo Quintão, da Catedral Anglicana de São Paulo. O site, quem quiser ir até lá, dar uma olhadinha, visitar também, ouvir todos esses ensinamentos lindos, catedral-anglicana.org.br. E a Suzy Camacho, psicoterapeuta, o site dela é Suzy, com Z-Y no final, Camacho, com CHO.com.br. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada a nós, viu, por esse momento tão especial. Um Feliz Natal a todos, um grande ano. Feliz Natal, feliz ano novo. Ai, obrigada. Tudo de maravilhoso, querida. Obrigada, muita minha linda. saúde, muita paz. Ai, quero te ver mais, quero ver mais vocês. Eles são ótimos, né? Que delícia.